Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos o episódio 14 da segunda temporada com os relatos do coveiro aqui de Limeira. Então fiquem agora com os relatos do coveiro seu Sebastião. Olá Feliciano e inscritos do canal. Ao lado de fora do cemitério Saudade, aqui em Limeira, existe uma floricultura. O dono desse local era um senhor que já tinha por volta de uns 80 anos. Isso nos anos 80. Ele sempre nos contava fatos que aconteciam. E esse foi um dos fatos que ele ficou mais assustado. Era época de finados. E na semana de finados era comum muitas encomendas, arranjos e tudo que vocês pensam relacionado a dia de finados. Nessa época também ele produzia as coroas que eram utilizadas nos velórios e sepultamentos. 4 dias antes do dia de finados, uma senhora o procurou, pois ela queria fazer uma homenagem. O esposo dessa senhora já estava sepultado no cemitério Parque aqui em Limeira há mais de 2 anos, e ela não havia visitado o seu túmulo, pois ela havia se mudado para Suzano, e nos 2 anos anteriores ela havia passado na casa da sua irmã, onde ela está morando, mas ela veio aqui para Limeira bem nessa época de finados. Essa senhora fez um orçamento com rosas brancas, vermelhas, só que quando esse senhor passou o valor para ela, essa mulher se assustou e achou até caro. Ele disse que não era caro, pois ela poderia procurar em outros locais. Ele estava dando um bom desconto para poder ajudar. Essa mulher ficou irritada, dizendo que esse senhor estava passando a perna nela, e foi embora, sem dizer nada. Os dias foram se passando, e chegou o dia de finados. Ele entregou muitas encomendas. Nessa época não é como hoje, que você tem um motoqueiro ou algum outro tipo de entrega. Ele fazia entregas a pé, pois a maioria dos pedidos eram ali na região do cemitério Saudade e do cemitério Parque. O que ele não conseguia entregar, um de seus cunhados que tinha carro ajudava nas entregas. O dia foi corrido. Sempre quando estava próximo de fechar o cemitério, esse senhor ia no cruzeiro do cemitério e fazia uma oração agradecendo a época de finados, pois nessa época era uma das épocas que ele conseguia um orçamento de 6 meses para o seu estabelecimento. Ele entrou no cemitério e começou a caminhar. Estava indo na direção do cruzeiro do cemitério quando ele encontrou com essa mulher. E ele se lembrou que durante o dia parecia que ele viu ela pelos arredores do cemitério. Essa mulher ficou parada próxima ao cruzeiro enquanto ele foi e começou a fazer uma oração. Essa mulher veio, colocou a mão no seu ombro e disse: "O Senhor tentou passar a perna em mim, e isso não vai ficar assim. Tenha certeza." E saiu. Ele disse que ficou parado, pois como eu comentei no início do relato, ele já era um senhor de 80 anos, que esse senhor foi embora para sua casa, que não era longe da região do cemitério. Ele chegou na sua casa e não conseguiu nem jantar. Ele morava nessa época com a sua filha mais velha. Ele contou para sua filha o que aconteceu, e ela acalmou ele dizendo que ele ficasse tranquilo, pois esse senhor fazia muitas doações. Ele foi se deitar, e a partir daquele dia, esse homem não teve mais saúde. Ele tinha uma febre que ia, voltava, e ele, como já era um senhor idoso, sofreu ainda mais. Até que ele recebeu a visita de uma das suas amigas da igreja, a igreja católica, e essa senhora ficou assustada com a condição que ele estava, pois ele já havia perdido peso e estava vários dias na cama. E ele contou essa história dessa mulher, que essa mulher colocou a mão no seu ombro. E quando ele disse isso, essa mulher arregalou os olhos dizendo: "Cuidado, meu amigo, pois essa mulher deve ter feito alguma coisa para te prejudicar." Ele até riu dizendo que não. Ele acreditava no espiritual, mas aquela mulher teria coragem de fazer algo somente por ele ter passado um orçamento e ela ter achado caro? E a sua amiga disse que sim, que pessoas fazem isso por motivos menores. Antes dessa amiga desse senhor ir embora,
Ela disse que voltaria no outro dia, acompanhada de outras pessoas. Ele não dormiu durante a noite. Quando ele pegava no sono com dificuldade, ele sonhava com aquela mulher. Ele ficou assustado. E no outro dia de manhã, essa sua amiga voltou na sua casa, acompanhada de mais 2 amigas da igreja. Elas fizeram orações na casa desse senhor. Elas foram cômodo por cômodo, orando e repreendendo. Uma dessas mulheres levou sálvia, e com a fumaça da sálvia, ela foi andando sobre toda a casa desse senhor. Depois que elas terminaram, eles fizeram uma oração. Foi uma oração forte. Ele disse que se sentiu melhor assim que tudo terminou. Elas se despediram e foram embora. Ele foi melhorando aos poucos, e cerca de 6 dias ele já estava de pé, e já querendo ir trabalhar na floricultura. E assim ele fez. Ele foi trabalhar de manhã, contente, se sentindo bem melhor. E no horário do almoço, quando ele estava organizando algumas encomendas, quem apareceu na floricultura? Aquela tal mulher. Essa mulher estava com um semblante de alguém que havia chorado durante horas. Ela entrou dentro da floricultura e já foi abraçando esse senhor, pedindo perdão. Segundo ela fez algo que se arrependia muito de ter feito. Ela acabou não realizando o desejo de levar uma lembrança para seu falecido esposo e ficou com muita raiva desse senhor. Ela disse que tinha apenas a metade do dinheiro do valor que ele havia falado. E ele então disse para que ela ficasse calma, pois ele havia feito tudo o que ela pediu. Ele chamou ela em um canto e mostrou. As flores e as rosas haviam murchado, tudo que estava ornamentando aquela lembrança que ela pediu. Ele ia fazer a doação para ela, mas como ela foi embora e apareceu daquele jeito no cemitério, não deu tempo dele falar para ela que havia feito. Aí que essa mulher começou a chorar desesperada e mal conseguia falar. E com muita dificuldade ela disse que havia feito um trabalho, pois antes dela se mudar para a cidade onde ela morava, quando ela morava aqui em Limeira, ela fazia trabalhos, conhecida na região aqui do Nova Suíça. Ele disse que sentiu um aperto no peito, mas não discutiu e não xingou aquela mulher. Tentou entender o que ela havia feito, e ela disse que, quando ela colocou a mão em seu ombro, uma entidade acompanhou aquele senhor. Ele disse que era melhor que essa senhora fosse embora, em paz, que viesse depois de 3 dias, que ele iria fazer uma nova lembrança para o seu marido. Só que ele pediu para que ela não voltasse mais, que ele não estava com raiva ou com ódio, mas que ele ficou por dias doente, e isso não era uma coisa que ele iria esquecer. Essa senhora mandou outra pessoa retirar a lembrança depois de alguns dias, e quando essa pessoa veio para pagar a retirada, ele não aceitou. Ele disse não saber se foi entregue essa lembrança para o marido dessa senhora, mas que foi uma coisa que mexeu muito com ele, pois ele não havia feito nada. Ele mal conhecia essa senhora e mal sabia o seu nome. E o que mais impressiona nesse relato é que a pessoa não precisa nem ser íntima e muito menos ter contato com você para que ela faça algo para destruir. Por isso que eu digo, evitem que pessoas toquem em você. É muito difícil evitar, mas se puder, não deixe, pois no toque de uma pessoa que está com má intenção, algo pode acompanhar você, prejudicar você ou alguém que você ama. Eu sei que esse senhor disse não ter guardado mágoa dessa senhora. Esse local ainda existe, mas não é da mesma propriedade da família dele. Muito obrigado, Feliciano, por você compartilhar em suas palavras mais um dos relatos que eu ouvi contado da própria pessoa, e que quando a pessoa contava, eu sabia que era verdade, pois aquele senhor chegava até a chorar e ficar muito emocionado com tudo que aconteceu, com a lembrança do sofrimento dos dias que ele ficou de cama e doente. Muito obrigado a cada inscrito, membro e amigo aqui do seu canal. Deus abençoe, paz e luz a todos. Eu que agradeço, seu Sebastião, a oportunidade de poder trazer para o canal mais um de seus relatos. Eu gostaria também de agradecer a cada um dos inscritos, membros
e amigos aqui do canal, que sempre estão comentando, deixando like e compartilhando, para que os vídeos do canal cheguem a mais pessoas que gostam do conteúdo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, seus amigos e também de quem está chegando hoje aqui no canal. Tenham todos uma ótima semana. Até o próximo vídeo.